e no mundo, doença de Chagas, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, entre outras. Conheça as causas, sintomas, tratamentos, prevenção e assuma um compromisso com sua saúde e bem-estar. Semana de Cardiologia, de 22 a 26 de abril. Participe! Tá então feito o nosso convite aqui para a nossa Semana de Cardiologia. Chegamos então nesta sexta-feira, exatamente no Dia Nacional de Controle e de Combate à Hipertensão Arterial. E hoje o nosso convidado aqui na mesa, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o Regional Bahia. Ele também é coordenador da UTI da Fundação Baiana de Cardiologia. Emerson Porto, obrigada pelo convite mais uma vez, por ter vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de trazer uma mensagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia para os ouvintes e que a gente possa esclarecer as dúvidas e ter um bate-papo bem interessante. Que bom. Mediando também esse bate-papo, participando com a gente ao longo dessa semana, ele que é coordenador do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital da Bahia e do Núcleo de Pesquisa do Hospital Ana Nery, Dr. Marco Guedes. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, bom dia, Emerson, bom dia, meu irmão Ezequiel. Bom dia. Mais um dia aqui especial, Patrícia. Vamos debater um tema de fundamental importância, que tem um impacto enorme na saúde pública. Vamos tirar as dúvidas dos ouvintes. Com certeza, todo mundo participando, interagindo com a gente, já estamos recebendo muitas perguntas, mande a sua. E às sextas-feiras também a gente conta aqui com a presença do Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, sempre abrindo o nosso programa às sextas com seu editorial. A verdade na informação para a evolução. A verdade vos libertará. Mas afinal, o que é a verdade? Onde está a verdade? Para quem serve a verdade? A verdade para muitos filósofos, um tema de muita discussão e controvérsias. Para a ciência, à luz do conhecimento, com evidências metodológicas. Para o poeta, a verdade são verdades, como um espelho côncavo e convexo. Para o leigo, o que ele interage no momento da informação. A verdade não deve vir sozinha. Ela tem uma conexão na sua evolução espaço-temporal. A verdade vem em informações interligando o observador e o observado, causando dor ou ressignificando-a. A verdade, quando olharmos com a luz, com o coração no âmago do propósito da existência, perceberemos do propósito divino da evolução. A verdade vos libertará. Paz e luz. Eu vou aproveitar, Patrícia, aqui esse momento, e está dentro do tema também, e dizer que 2 acontecimentos importantes tivemos na cidade de Salvador. Um foi ontem, a celebração do Rotary Club, junto com a Universidade Católica e a Fundação José Silveira, com que tange a cultura da paz, de extrema importância para os momentos que nós estamos vivendo. Parabéns para o Rotary, parabéns para a Fundação José Silveira e parabéns para a Católica por realmente convergir nesse propósito de trazer realmente luz para a cultura da paz. Precisamos, como nunca, ter, além de uma pós-graduação, mais um momento oportuno de estar discutindo e evidenciando a cultura da paz. E o outro momento foi na Academia Baiana de Letras, onde nós discutimos a questão de educação de alto padrão. E aqui eu quero parabenizar o professor Marivaldo, Joaci Góes, pelo brilhante trabalho da plataforma Edu. Precisamos realmente avançar nisso. É o caminho, o conhecimento, o caminho para que realmente a gente tenha uma qualidade de vida melhor para todos. E aqui dentro do processo da cardiologia, eu vou instigar, né, já que eu trouxe esse tema da verdade, há muitas informações na internet, os ouvintes e os internautas devem perceber isso, que criam controvérsias de informações. E no universo da cardiologia não é diferente, assim como no universo do câncer, são várias coisas. E nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro com informações. Aí eu pergunto, mas onde está a verdade? Onde está essa verdade, essa informação? O colesterol, por exemplo, como é dito, é bom, é ruim, é um mito, não é? Então, eu vou já abrir essa pergunta, exatamente trazendo à tona essas informações que circulam na internet. E que, como a gente preza por essa verdade mais próxima do que diz a ciência, eu queria que vocês nos falassem um pouco sobre isso. Vamos começar aqui, Patrícia. Quero agradecer primeiro o Emerson. Obrigado, Emerson, por estar aqui. A gente sabe do seu tempo apertado aí,
muito trabalho. Nosso atual presidente da Sociedade Baiana de Cardiologia tem um congresso aí batendo na porta e mais de 600 cardiologistas. Exatamente, é um especialista em hipertensão arterial. Não existe roda científica no tema que o Dr. Emerson não esteja. Eu já vou começar, Patrícia, nesse âmbito aqui da verdade, eu vou fazer uma consulta médica. Eu sou cirurgião cardíaco, é uma atividade realmente que está associada a um estresse grande, né? E tive a curiosidade, eu fiz uma cirurgia extensa, foram 6 horas de cirurgia, e eu tive a curiosidade de, completamente sem sentir nada, nenhum sintoma específico, tive a curiosidade de medir a minha pressão arterial. E aí, quando eu medi a pressão arterial, estava 14/9. Eu achei estranho, porque minha pressão normal é 12/8, sempre foi. E aí eu já pergunto de saída aqui, doutor Emerson, me ajudando nessa consulta aí, em cima dessa verdade, conceitos em relação à hipertensão arterial. Eu sou hipertenso. Bom, Marcos, a gente não pode caracterizar que você seja hipertenso. Alguns aspectos precisam ser esclarecidos, principalmente para a população como um todo. A medida da pressão arterial, ela não pode ser uma medida tomada a qualquer momento. Então, você saiu de uma cirurgia grande sobre uma situação de estresse intenso. Se você medir a sua pressão, nesse momento é esperado que ela dê mais elevada. Existe um mecanismo de adaptação do organismo que em qualquer situação de estresse eu elevo tanto o batimento como eu elevo a pressão. Então, essa medida que você fez pós-cirúrgica, saindo de uma situação de um ambiente de estresse, essa medida ela não vale, ela não é verdadeira. A medida de pressão arterial, para ela ser adequada, eu preciso que o indivíduo esteja sentado no consultório. Existem, só para vocês terem uma ideia, 14 passos que o cardiologista deve respeitar para medir a pressão arterial. Então eu estou andando no shopping, vou medir a pressão, isso é válido? Não, não é. Você tem que estar sentado em repouso, pelo menos uns 3 minutos, em ambiente calmo. Para vocês terem uma ideia, o indivíduo não pode nem estar com vontade de fazer xixi, porque isso pode elevar a pressão. Se recomenda que não se tome café pelo menos até 3 minutos antes da medida da pressão arterial, porque tudo isso pode causar uma falsa elevação da pressão arterial e pode ser interpretado como hipertenso. Então, se eu respeito esses 14 passos, meço a pressão do meu indivíduo, e hoje, se a pressão dele está acima de 130/80, ele já é considerado hipertenso. Então, no seu caso, respondendo a sua pergunta, essa medida sua, ela não vale, é uma medida que a gente chama de medida falsa, porque você estava sob tensão extrema, então ela não vale como medida de pressão arterial. A gente tem que fazer isso respeitando esses passos. Então, 130/80, 13/8. Né? A partir de 13/8 já é considerado hipertensão. Vou pegar o gancho aí que o Guedes colocou e já trago também a pergunta de ouvinte. Ela pediu para não ser identificada, mas ela disse o seguinte: a pressão dela normal é 13/10. Se existe uma consistência, ela pergunta, mínima do que deveria ser a mínima, tem que ser sempre 8. Essa 10 com que ela se apresenta já indica que ela pode ser considerada hipertensa? Pois é, e ela quer saber, uma médica disse que ela não tem alteração ou não é hipertensa, mas ela quer saber se isso procede. Não toma qualquer remédio para hipertensão. Bom, partindo do pressuposto, essa mínima, a pressão mais baixa dela, a pressão mínima, está elevada. Então, se eu considero como 13/8, 80 é o meu limite que eu considero normal. 10 ou 100, como a gente está acostumado a falar, já é considerado pressão elevada, desde que ela tenha respeitado aqueles pontos que eu citei anteriormente. E essa característica de eu ter a pressão mínima mais elevada é uma coisa que é bem típica do paciente jovem. Né? No paciente idoso, normalmente a que está mais elevada é a sistólica máxima, ou as duas juntas. Já no paciente jovem, normalmente a hipertensão começa com a pressão mínima. Então, essa ouvinte que tem a pressão sistólica de 100 ou 10, ela é sim considerada hipertensa, se respeitou aqueles pontos que eu falei anteriormente. Eu queria já pegar esse gancho, Emerson, que você falou, e fico muito agradecido por não ser considerado hipertenso. E você falou uma coisa fundamental, que é a questão do diagnóstico correto. Né? E a gente vê, assim, provavelmente, todos os ouvintes conhecem alguém que tem algum aparelho de pressão em casa para medir sua pressão. Então, isso é interessante. Então, por esse conceito que realmente a gente precisa ter um diagnóstico preciso, qual o papel desses aparelhos? Eu posso utilizá-los? Como é que funciona isso? Marcos, pergunta fantástica. Eu vou lhe dizer que talvez o maior problema que eu tenha hoje em consultório, no ambulatório de hipertensão, é exatamente essa ansiedade que às vezes esses aparelhos causam na população. Como eu disse a vocês, qualquer situação de estresse é um motivo para a pressão se elevar. E muitas vezes o indivíduo ele tem um receio da pressão dele estar elevada. Então o que a gente mais vê no consultório é o seguinte: eu não estou me sentindo bem, acordei com uma dor de cabeça, ou estou me sentindo mal, vou medir a pressão. Olha, só o fato de eu acordar não me sentindo bem é um motivo de estresse. Eu vou, meço minha pressão naquele momento, a pressão está alta. Eu já imagino que eu sou hipertenso.
E aí você pode observar uma coisa que é interessante, que o indivíduo, ele fica preocupado, daqui a 10, 15 minutos ele resolve medir a pressão de novo. A pressão está mais alta ainda. Aí é que ele entra em desespero e acha que a pressão dele está subindo e ele vai morrer naquele momento. Gente, isso reflete única e exclusivamente a situação do estresse. O aparelho em casa, ele ajuda quando ele vem empregado. Eu primeiro tenho que saber se eu não tenho esse componente, que a gente na cardiologia tem um nome para isso, que é a hipertensão do jaleco branco. Isso foi descrito pela primeira vez em consultórios médicos, que médicos quando mediam a pressão dava mais alta, quando o indivíduo ia para casa, a pressão estava normal. Mas não é exclusividade do jaleco branco, isso acontece em qualquer situação. Então eu tenho que ter cuidado com esse aparelho de pressão em casa, porque eu tenho que saber se essa medida que eu estou fazendo, ela está sendo válida ou não. A lição que fica, que eu digo aos pacientes é, medir em casa, deu alta, procure um médico. Mas procure um médico com calma, não entre em desespero, não ache que você vai morrer naquele momento, porque isso pode estar refletindo única e exclusivamente a sua situação de estresse momentâneo. Quero voltar um pouquinho antes, nós pensamos na semana no conhecer, prevenir, transformar. E é sempre importante a gente conhecer um pouco o cenário, né, Guedes, esse que é também aqui o nosso convidado, doutor Emerson Porto, o cenário da hipertensão. É uma doença, é uma condição clínica, o número de pessoas, por que mais acontece? Coloque a gente ali nesse cenário da hipertensão. Se quem tem acima de 13 por 8, no limiar de 14, por exemplo, já é considerada hipertensão, tem que tomar alguma providência de imediato, se volta ao normal. Bom, então, em relação à estatística, para vocês terem uma ideia, como eu falei inicialmente, a depender do país, de um modo geral, se imagina que 30%, a gente tem dados que comprovam que 30% da população, principalmente a população brasileira, é hipertensa. A gente tem países na Europa onde essa prevalência chega a quase a 60%. Nossa. O grande problema, na realidade, é a falta de conhecimento, é a primeira barreira que a gente tem. Então, muitos dos pacientes, como eu falei, metade dos pacientes não sabem que são hipertensos. Mais grave ainda, desses que sabem que são hipertensos, só metade está recebendo tratamento. E desses que recebem tratamento, só 1/3 tem a sua pressão controlada dentro dos níveis que a gente preconiza como normal. Então é por isso que é uma doença de alta prevalência, é considerada uma doença sim. Para vocês terem uma ideia, o indivíduo que é hipertenso não controlado, ele tem 3 vezes mais chance de evoluir para uma terapia de diálise, ele precisar de diálise crônica, evoluir para insuficiência renal. Aumenta em 2,5 vezes o risco de acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame, como se conhece, e 1,5 vezes a chance de ter infarto. Então, é uma doença realmente que traz um impacto grande na população. Qual foi a sua segunda pergunta? Desculpe. O limiar de 13,8, assim, um pouco acima, você já é considerado hipertensão, e qual o caminho que esse paciente ele deve... Perfeito. A gente considera hipertensão, o novo documento americano que saiu no final de 2017, início de 2018, já preconiza que a gente reduz os valores de pressão arterial que a gente considerava normal. Então, hoje, o indivíduo hipertenso é aquele indivíduo que tem maior ou igual que 130 por 80. Mas uma pergunta que eu achei muito interessante sua é, uma vez que eu tenho diagnóstico de hipertensão, eu preciso tomar algum medicamento? Não necessariamente. O médico é que vai avaliar o seu risco. Então, imagine que eu tenho a pressão hoje, medida com esse rigor que eu coloquei, e dá 13 por 8. Eu tenho que receber algum medicamento? Não necessariamente, vai depender do seu risco. Então o médico calcula o risco desse indivíduo ter um problema cardiológico nos próximos 10 anos e baseado nesse risco ele recebe ou não um medicamento. Mas podem ter medidas não farmacológicas que a gente chama, né? Não precisa tomar um medicamento para controlar a pressão. Olha que interessante, Patrícia. A gente veio durante a semana falando muito da bomba. O coração é uma bomba e ele pode ser acometido por várias questões, seja esse encanamento próprio, né, que leva sangue para o próprio coração, a parte elétrica. E estamos falando agora de uma outra questão, isso traduzindo para os ouvintes, é o encanamento da casa. Eu já quero perguntar aqui para o Dr. Emerson, quais são os fatores de risco que aumentam essa pressão desse encanamento e qual o impacto disso? Você já falou algumas coisas, eu queria que reforçasse isso, porque a maioria dos casos são completamente assintomáticos, uma doença silenciosa e que vai fazendo o seu estrago ali no encanamento da casa ao longo da vida e tem suas consequências. Marcos, isso que você falou é algo aí também que é fundamental. Olha, o segundo mito maior na hipertensão, primeiro vocês já perguntaram, é essa questão de eu ter sintoma para achar que eu sou hipertenso. Olha, hipertensão é uma doença assintomática. Muitos indivíduos às vezes dizem, olha, eu sei que minha pressão está alta porque eu sinto uma dor na nuca. Isso é uma das inverdades
mais comuns que existem. Isso já foi provado cientificamente, eu não posso esperar ter sintoma para achar que minha pressão está alta. Tá? Algumas vezes sua pressão vai subir e você vai ter sintoma, mas não necessariamente todas as vezes. Os principais fatores de risco para hipertensão são obesidade. Então isso é uma coisa que vem preocupando os especialistas na área, porque vem aumentando bastante o peso médio da população, né? A hipertensão é uma doença genética, então se você tem uma história familiar de hipertensão, algum parente de primeiro grau hipertenso, a sua chance também de ser hipertenso é maior, como também hábitos alimentares. Então o indivíduo que tem um hábito de ter uma ingesta rica em sódio, em sal, né, esse indivíduo também tem uma probabilidade maior de se tornar hipertenso. Vou já colocar aqui, tá? Um bate-bola com os ouvintes. Já tem o Carlos Prazeres esperando há algum tempo na linha. Sua pergunta, Carlos. Bem-vindo ao Saúde no Ar esse último dia da nossa semana de cardiologia. Bom dia aí primeiro aos cuidadores do coração, né? E bom dia aí esse casal santo aí, Patrícia e Ezequiel. Obrigada. Né? Ontem até se falava aí, né, sobre a mudança de hábito, né? E a pergunta que eu ia fazer a ele é sobre esse aparelhinho de medir pressão que popularizou em casa, né? Ele já falou alguma coisa, eu pedi que ele enriqueça mais, mas dizer as pessoas, essa mudança de hábito também, quando ele falou no encanamento, eu lembrei a pia da cozinha da gente, que as pessoas não têm o devido cuidado, despeja a gordura, não raspa o prato lá na lixeira, joga lá dentro, o pouco está transbordando lá o ralo da cozinha, não é verdade? Então, se a gente tem um cuidado, né? Com a vida também, mudar esses hábitos, a alimentação, principalmente, doutores aí, das crianças, que a minha até falava ontem, educar é mais fácil do que reeducar. Eu me lembro que a Petrobras, né, quando o refeitório começou a fazer a reeducação alimentar, tirar o saleiro da mesa, Sim. tirar o guaraná lá da maquininha, foi uma revolta geral. Então, reeducar é muito mais difícil. Verdade, Então, o que Carlos. eu diria sobre isso e falar um pouco mais sobre esse aparelho e sobre as condições ideais da gente medir a pressão, tá? Um abraço, um bom final de semana, que Deus abençoe a vocês, principalmente os entrevistados que abrem mão de outras coisas para estar aí ajudando a essa universidade aí, que é o Programa Saúde no Ar. Obrigado. Gostei, a Universidade da Saúde, como diz o Carlos, aqui o programa Saúde no Ar. Que bom, né? Eu vi aí o depoimento desse nosso ouvinte. A gente volta então a esse tema, depois eu trago as outras questões. Tá? Bom, os cuidados que eu orientaria em relação a esse aparelho de pressão é o seguinte. Então, primeiro você tem que saber o que você vai encontrar. Então, não criem expectativas, não fiquem ansiosos quando for medir a pressão arterial. Eu não posso medir a pressão arterial no momento que eu não estou me sentindo bem, no momento que eu acabei de ter, por exemplo, um estresse familiar. Esse não é o momento de eu medir a pressão. Eu tenho que medir depois que eu estiver tranquilo, em repouso, em lugar calmo, eu posso medir a pressão. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação a esses aparelhos que ficam guardados em casa é que esses aparelhos eles têm que ser calibrados anualmente. Então, se você tem um aparelho que já tem mais de um ano de uso, a chance desse aparelho estar com medidas erradas, com medidas falsas, também é elevada. Então, você tem sempre que levar o seu aparelho anualmente para que ele seja calibrado. Em relação às medidas que você perguntou, sobre as questões de mudança de comportamento, isso é fundamental. Olha, o senhor estava falando, eu estava me lembrando aqui de um estudo que uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é quando o paciente pergunta, olha, eu sou hipertenso, tenho que deixar de comer sal? E a gente orienta, olha, você não precisa comer completamente sem sal, mas reduz a quantidade de sal que você ingere diariamente. E tem um estudo que comprovou o seguinte, a dieta hipossódica, ela realmente é difícil, ela às vezes é difícil do indivíduo aceitar. Mas uma coisa interessante, depois de alguns meses que você se expõe à dieta pobre em sal, você se adapta a ela. E se você voltar a tentar comer a mesma quantidade de sal anteriormente, você passa a não tolerar. Então é só uma questão de hábito. Inicialmente é ruim, mas com o passar do tempo você começa a se adaptar e segue de forma regular essa alimentação. Olha que interessante, Patrícia, a gente veio a semana toda falando sobre hábitos modificáveis. Isso não é diferente para a hipertensão arterial. Então, tudo está na nossa mão. Né? Então, o Dr. Emerson falou no controle, né? A obesidade crescendo cada vez mais em nosso país, ou seja, uma dieta adequada, o não sedentarismo, a não fumar, ou seja, todos os fatores de risco que estão à nossa mão, eles fazem mal não só ao coração, como também ao encanamento. E queria puxar outra coisa, Emerson, interessante, é a questão do diagnóstico de hipertensão. Então, este aparelho, falar com propriedade, ele tem uma função mais para você medir e ter uma referência em relação àquela medida da pressão ali, mas não é para fazer diagnóstico. O diagnóstico ele é feito com o cardiologista, com o seu médico.
Inclusive, aproveitando esse gancho, Guedes, que tem uma pergunta do nosso ouvinte, que ela tem uma dúvida. Se o acompanhamento de quem tem hipertensão arterial precisa ser necessariamente com médico cardiologista ou ela pode ser também tratada, acompanhada pelo clínico geral? É a Leila que pergunta isso pra gente. Não, perfeito. Essa pergunta também é muito interessante. Não necessariamente você precisa ser acompanhado por um cardiologista para controlar a pressão. O médico clínico, o médico de saúde da família, ele está mais do que habilitado para acompanhar um indivíduo hipertenso e ele fazer um bom acompanhamento. E esse acompanhamento, como dizia Guedes, é fundamental, né? E é muito manter provável que a nas medicação. unidades de assistência médica básica, muito provavelmente a causa maior dos pacientes é a hipertensão. Né? É muito possível isso. Teoricamente, inclusive, só como curiosidade, teoricamente, o indivíduo que deveria chegar ao cardiologista para controle da pressão seria aquele indivíduo que já tem uma hipertensão complicada. Sim. Um indivíduo que precisa de mais do que 2 drogas para controle da pressão, que já tem alguma repercussão no seu organismo por conta da pressão arterial. Na teoria. Né? Mas isso seria o que seria preconizado. Apesar de que na prática a gente recebe muito paciente de primeiro diagnóstico. Mas o médico clínico está mais do que habilitado a fazer esse acompanhamento. Eu queria... É rápido. Com relação aos equipamentos, o senhor falou que tem que ser calibrados. Eu imagino o seguinte, tem vários tipos de equipamentos. E aí a pergunta que a gente precisa compreender é se todos eles têm o selo da Anvisa, se tem do Inmetro. Eu acho que essa coisa é importante porque no momento que se anuncia um equipamento, ele não tem o selo do Inmetro ou não tem a autorização da Anvisa, eu já fico desconfiado desses dados. O que é que o senhor vê na prática? O que é que os estudos têm mostrado sobre isso? Perfeito. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem uma preocupação em relação a isso. Então, tem alguns aparelhos, obviamente, para ele entrar no mercado, o ideal é que ele respeite tudo isso que você colocou, porque existe um rigor na fabricação e na aferição dessas medidas. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem no seu site uma lista de aparelhos que já foram validados por ela. O que é validar isso? É eu expor uma população à medida e usar um aparelho de referência, né, comparando com esses novos aparelhos. Se esse aparelho estiver na lista, você fica mais tranquilo, porque não só esse aparelho foi liberado por todos os órgãos regulatórios, como também já foi validado pela Sociedade de Cardiologia. Isso é importante ele frisar, viu? Voltando um pouquinho aqui na nossa discussão, Emerson, vamos passar agora para aquele paciente, aquela pessoa que já tem um diagnóstico de hipertensão. Eu queria que você falasse um pouco quais são os cuidados necessários para que essa pessoa que tem a hipertensão arterial não evolua em outros problemas durante sua vida. E eu queria perguntar também em relação a uma situação que é muito comum. Aquele paciente que faz o uso regular, não é fácil, a gente abordou aqui, não é fácil você manter aquele uso diário, correto da medicação, é um hábito que tem que ser colocado e é fundamental, né, fazer uso da medicação de forma correta. E esse paciente ao longo do tempo percebe, por exemplo, que durante um ato sexual ele perdeu um pouco aquele momento dele ali e associa a medicação, ele não está sentindo nada. Olha, hoje eu não vou deixar de tomar essa medicação uma semana por conta própria. Queria que você abordasse um pouquinho isso, que é fundamental, o impacto da suspensão da medicação e as complicações relacionadas a isso. Inclusive, eu aproveito então coloca aí a pergunta da Ítala, que ela toma medicamento para pressão alta e ela quer saber se é necessário trocar, tem que ir ao cardiologista ou muda por conta própria. Então, eu marco tanto, né, sobre a complicação, o uso do medicamento e a pergunta também da Ítala, se ela pode mudar sozinha. Então, em relação à medicação, o primeiro conselho que eu daria aí é o seguinte: jamais você deve mudar o medicamento por conta própria. Não existe isso, o meu organismo se acostumou ao remédio. Não existe, tá? O mais importante é que você tenha seus níveis pressóricos, seu nível de pressão arterial controlado. Qual o medicamento que está fazendo isso? Para a gente pouco importa. O que importa é que sua pressão esteja controlada. Só vai precisar trocar ou acrescentar um novo medicamento caso o seu médico decida isso. E normalmente isso acontece quando eu tenho uma pressão não controlada. A questão do efeito colateral dos antihipertensivos também é o terceiro mito que a gente tem em cardiologia. Então, muita gente não gosta de tomar o medicamento para pressão e uma das primeiras coisas, principalmente os homens perguntam, olha, eu vou tomar esse remédio para pressão e vou ficar impotente. Olha, isso também é um mito. Existem alguns medicamentos que a gente sabe que aumenta a probabilidade de eu ter algum grau de disfunção, mas não necessariamente significa que todos darão. Na realidade, a minoria pode provocar isso. Mas uma coisa que eu sempre alerto meus pacientes é o seguinte: mais uma das causas comuns de impotência é a pressão alta. Porque o que acontece? Exatamente a relação que vocês fazem em relação ao encanamento. Pressão alta é um dos fatores de risco para eu ter a formação de obstrução na minha circulação. Se eu obstruo a circulação, eu terei impotência. Por quê? Porque nada mais é
o fato da ereção que o homem tem a aumentar o fluxo de sangue na região. Se o meu encanamento está entupido, eu não vou ter. Então, é melhor eu tratar para evitar que isso aconteça do que deixar acontecer secundário o efeito de um medicamento que, volto a dizer, não é a regra, é a exceção. E aí as complicações também, né, que pode vir, a gente pode voltar também a falar e aprofundar esse assunto. Tem a pergunta dentro dessa linha de medicamentos da nossa ouvinte Graça, ela quer saber, ela toma uma série de remédios e ela pergunta se ela pode diminuir essa quantidade, se teria alguma forma de ela não ter que tomar tanta medicação para tratar o coração. Graça, veja só, o número de medicamentos não é algo que você deve ficar preocupada. Olha, se o médico lhe passou esses remédios, é porque ele detectou alterações no seu organismo que precisam ser corrigidas. O que o remédio faz, o que a droga faz, o medicamento, é corrigir essas alterações. Então, se o médico prescreveu, é porque realmente você necessita. Não cria essa angústia. O fato de você... porque muitas vezes o leigo, ele atribui, olha, fui no médico, ele diminuiu meus remédios. Sou vitorioso. Não, a vitória vem quando eu consigo controlar o que tinha de alterado no meu organismo. Se eu preciso de 1, 2, 3 ou 4 medicamentos, não tenha isso como derrota. Tenha isso como vitória, desde que você conseguiu corrigir as alterações que tinha no seu organismo. Só mais um do ouvinte, Guedes, esse passo aí para você, para a gente aprofundar a questão das complicações e também a mudança, né, de hábitos. A Maria, ela disse que ela é hipertensa, mas está controlada e ela faz acompanhamento médico. Mas existe a pressão emocional, ela pergunta? Existe sim, mas a pressão emocional é aquela que eu citei. Quando você tiver um estresse, e estresse que a gente considera no termo médico, não é só o que aborrece a gente, é qualquer coisa que fuja ao nosso habitual, então uma dor é uma situação de estresse, a sua pressão vai subir. Isso é natural, isso o organismo humano ele precisa dessa alteração, porque senão a gente não estaria nem vivo. Então eu não posso, como eu tinha dito antes, considerar essas medidas de pressão em situações de estresse, porque aí sim é esperado que ela dê elevada, mas eu não posso partir que essa é a minha pressão habitual. Eu queria voltar, Patrícia, a bater um pouquinho nas complicações que estão relacionadas ao não controle adequado da hipertensão arterial. Bom, é exatamente isso. Então, quando eu não controlo a pressão arterial, eu exponho o meu organismo a um risco maior de uma série de doenças, né? Então, como eu falei, isso significa aumentar em 3 vezes o risco de eu precisar de diálise definitiva, não estou falando de diálise transitória, aumenta em 2,5 vezes a chance de eu ter um derrame, né? E aumenta em 1,5 vezes o meu risco de infarto, com uma coisa que pode ser prevenida apenas com mudanças de hábito de vida e tomar uma medicação diária. Então, a hipertensão é fundamental que ela seja tratada e que a gente mantenha os níveis pressóricos dentro do que é considerado normal. A Zorilda pergunta aqui o seguinte: na minha família tem pessoas com problemas cardíaco e também com pressão alta. Ela quer saber se outros da família podem desenvolver e se ela, que agora não tem, no futuro, com o passar do tempo, pode aparecer. Sim, com certeza. A história familiar é realmente um dos fatores de risco para você ser hipertenso no futuro, então é aconselhado que você tenha um acompanhamento periódico, 1 vez por ano, pelo menos, ou 1 vez a cada 6 meses, você pelo menos medir sua pressão arterial e ter essa avaliação periódica. A sua chance é maior de se tornar hipertenso, mas não quer dizer que obrigatoriamente você será, mas você tem que vigiar, tem que ter pelo menos uma preocupação maior com isso. Doutor Emerson, eu vou trazer um caso até que ocorreu na minha família. O meu cunhado, ele era hipertenso, não cuidava direito da hipertensão, tinha problemas também familiares, que a mãe dele veio a óbito por conta de hipertensão e doença arterial coronariana. E ele, o que aconteceu, teve problema renal e depois veio a óbito. Em alguns momentos, alguns membros da família achavam que ele não era cuidadoso, não tomava remédio adequado, bebia, fazia isso, aquilo. Aí ficou sempre essa dúvida. Ele veio a falecer porque era inevitável, mesmo com o uso dos medicamentos, ou porque ele negligenciou? Certamente eu tivesse que fazer uma aposta porque ele negligenciou. Quando a gente trata a hipertensão, eu não zero esse risco, isso é fato, mas eu diminuo bastante a chance disso acontecer. Então, por exemplo, para um indivíduo que trata e mantém sua pressão controlada, esse risco de acidente vascular de derrame, por exemplo, eu consigo reduzir em quase 40%. Então, é uma redução expressiva do risco dessa doença acontecer. Tá? Eu consigo reduzir a chance de infarto em 25%. Então, é uma redução expressiva do risco. Agora, observem, essas doenças todas, elas não têm um único vilão. Ela tem vários. A hipertensão é um deles. É o maior
talvez eu considero maior pela alta prevalência que ela tem na sociedade. Mas o mais importante que fica aí você pode me dizer assim, poxa, mas eu tenho um conhecido também que ele era hipertenso, tomava o remédio direito, se cuidava e teve, mesmo assim teve o desfecho. Isso realmente vai acontecer, como você também já ouviu falar de indivíduos que nunca fumaram e tiveram câncer de pulmão. Mas o fato o medicamento está mais do que comprovado que ele reduz significativamente o risco de um desses desfechos. Patrícia, a gente vem falando muito aqui de prevenção não só para desenvolver a doença, mas os cuidados que a gente deve ter quando já apareceu a hipertensão, tomar medicação de forma adequada. A gente vem aqui passando muito de prevenção, de informação de saúde pública para os ouvintes realmente se cuidarem. Sim. E eu tenho uma dúvida agora do outro lado. A gente sabe que os médicos eles nunca param de se atualizar. E essas questões elas vêm trazendo à tona para cada dia melhorar esse atendimento, novas medicações, trocar experiências e como a cardiologia ela consegue ter um impacto mais profundo na saúde pública. Dr. Emerson é nosso atual presidente da Sociedade Baiana de Cardiologia e a gente sabe que vai ter agora, na próxima semana, o congresso da Sociedade Baiana de Cardiologia, que é uma sociedade muito grande, muito importante no nosso país. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso e quais são as ações dessa sociedade de retorno para a sociedade. Muito bom. Realmente, Marcos, obrigado pela pergunta. Isso é uma preocupação que a gente tem. Então, o volume de conhecimento na área médica, realmente, ele é muito grande. Então, a gente tem o nosso congresso anual, ele acontece sempre no mês de maio. E esse ano a gente vai ter agora, no dia 1º de maio, a gente está começando o Congresso Baiano de Cardiologia, onde a gente vai estar se reunindo para discutir as principais evoluções no campo da cardiologia. E esse ano a gente vai ter uma novidade, nós vamos estar recebendo 4 colegas que vêm da Duke University, que é uma das maiores universidades americanas, estão vindo para fazer esse compartilhamento de conhecimento junto com a gente. Em relação à sua pergunta, a sociedade ela tem algumas ações. A gente tem, inclusive, no dia de combate à hipertensão, nós temos uma diretoria dentro da sociedade que é a do FUNCOR, que promove essas ações de saúde. Então a gente tem esses dias de combate, a gente faz alguns atendimentos gratuitos à população, principalmente a gente faz uma ação no Lar Harmonia, né, onde a gente trata esses indivíduos hipertensos, a gente recebe novos pacientes, a população carente, e onde a gente transmite a necessidade do controle pressórico, as mudanças de estilo de vida, além de que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente chama da Sociedade Mãe, a maior, também tem uma série de medidas, de ações, onde ela faz de combate à hipertensão. Vocês devem lembrar no passado, recente, que teve uma campanha, Eu Sou 12 por 8. Sim, né? sim, foi uma campanha que a sociedade fez, a gente teve a adesão de alguns artistas, exatamente falando, né, da necessidade de eu manter a minha pressão dentro dos famosos 12 por 8, que essa realmente é a pressão ideal. Bacana, já finalizando quase o programa 8h57, mas são muitas perguntas que chegam aqui, não dá nem para controlar todas, depois vem, quem sabe, né? Segunda semana de cardiologia para que a gente possa dar conta. Mas já agradecendo aí os depoimentos de vários ouvintes, dizendo, gostando muito do programa, Maria da Conceição, não tenho como não agradecer. Obrigada milhões de vezes por essa semana e por todos os programas. A Rosa deixa também uma pergunta, ela é do bairro do Cabula, ela quer saber se existem alimentos que são amigos e alimentos inimigos do coração. Sim. Principalmente os alimentos que são ricos em colesterol. Olha, essa história de que algumas vezes vocês ouvem algum médico, né, que eu sinceramente eu tenho muita preocupação com esse tipo de propagação errada de conhecimento. Então os alimentos ricos em colesterol eles são vilões, tá? A gente não pode esquecer isso. Os alimentos ricos em sal também. Então sempre ter hábitos saudáveis, diminuir fritura, diminuir o sal na sua alimentação são medidas, e a prática de atividade física são medidas que são fundamentais. Acho que antes das considerações finais, vale essa aqui do Célio. Ele diz o seguinte: pessoas que usam medicação para pressão alta pode tomar uma cervejinha no fim de semana? Sexta-feira hoje, eu não podia deixar de colocar essa pergunta. Boa pergunta. Olha, a gente tem um nível de ingesta de álcool que é considerado seguro para a pressão, e eu deixo isso aqui bem claro, porque ela pode provocar outros males. Mas o que é considerado uma medida segura, os pacientes sempre perguntam isso, no máximo uma garrafa de cerveja, isso dentro das 24 horas. E outra coisa que não vale é eu não tomar de segunda a sexta e chegar no final de semana querer tomar as 5 que eu não tomei. Então isso não vale. Nas 24 horas eu não posso ultrapassar essa quantidade, ou uma taça de vinho, ou uma dose de uísque, tá? Porque a partir daí o álcool por si só já eleva a pressão. Bom, gente, 8h59, Marco Guedes, considerações finais, agradecendo aqui por essa disponibilidade ao longo da semana.
Rapidamente, né? Fazendo um balanço dessa semana de cardiologia e fazendo aí suas considerações finais. Patrícia, muito feliz com essa semana. A gente programou essa semana realmente para passar informação útil para a sociedade dos principais doenças que acometem o coração e podem levar a problemas graves que estão aí batendo na porta, problemas de saúde pública, batendo muito em prevenção. Eu acho que o programa, essa semana, realmente cumpriu muito o objetivo. Estou feliz, foi uma semana muito leve, agradável, com especialistas. Agradecendo ao Tom Emerson Porto aqui pela disponibilidade e vamos já programar essa segunda semana, viu? Que com certeza vai trazer bastante informação para todo mundo. Obrigada, doutor Emerson, pela presença aqui, né? Suas considerações finais, deixando seu recado e mais uma vez um convite para o Congresso. Eu que agradeço, Patrícia, Marcos, pelo convite, Ezequiel. Realmente a sociedade agradece bastante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia agradece bastante a oportunidade que foi dada, porque essa é uma das missões da sociedade, né? É levar o conhecimento médico também à população. Então a gente agradece a oportunidade que vocês nos deram e dizer que a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem. E o desafio? Pois é, o desafio. Qual é o desafio? O desafio que eu faço é, olha, meça a sua pressão arterial. Veja que 50% dos pacientes, volto a dizer isso, não sabem que são hipertensos. Então o desafio que eu faço é, meça a sua pressão arterial, pelo menos a cada 6 meses, ou, na pior das hipóteses, uma vez ao ano. Obrigado. Muito bom. Ezequiel, finalizando. Eu é que quero aqui agradecer, primeiro ao meu irmão Guedes e a todos os irmãos por essa jornada do Saúde no Ar nesses 4 anos e dizer que o Saúde no Ar ele está à disposição da sociedade e que a gente está aqui para construir um mundo melhor, para o bem comum e a paz. Esse é o nosso lema. E esse bem comum e a paz, baseado na verdade, na bondade, na necessidade, no consumo consciente, na sustentabilidade e na responsabilidade social. E agradecer à Sociedade Baiana de Cardiologia, a todos os profissionais que estiveram aqui, por vocês compreenderem isso, essa importância de a gente estar levando esse conhecimento baseado em evidências para a comunidade. E a gente fica honrado, porque dizer que ele está aqui de portas abertas e trazer cada vez mais profissionais de todas as áreas do conhecimento para que a gente realmente tenha uma sociedade saudável e próspera. Obrigada a todos que fizeram a semana com a gente, a todos os nossos ouvintes, Marlene, Ana Conceição, Maria da Conceição, que não tiveram as perguntas respondidas, aguardem pelo WhatsApp e mandaremos para vocês. Beijo grande, ótimo fim de semana, até segunda-feira.